E olha só, enviado de Donald Trump direto dos Estados Unidos chega ao Brasil e se encontra com Jair Bolsonaro para discutir sobre ameaças à real democracia no país e até mesmo os últimos pleitos. Ele já está no Brasil, se reuniu com autoridades da direita e agora você vai saber o que deu essa reunião e qual que é o real motivo dele estar aqui. Para quem achava, e até mesmo a mídia esquerdista, pensava que esse conto era um conto da carochinha, que Donald Trump, Elon Musk não iam entrar nessa parada, se deram mal, porque agora você vai ver no que vai dar isso, pessoal. Realmente, a esquerda, Moraes, Lula, Barroso estão de cabelo em pé. E tem mais, o Gilmar Mendes mandou um recado duro para o general Braga Neto. Ele quer prender o general Braga Neto. Nós vamos mostrar isso aqui também. Veja agora essa matéria. Quem vai trazer é o Alexandre Pitoli, ali da Rádio Auriverde, mostrando qual é o real motivo dele estar aqui, esse enviado dos Estados Unidos, e o que vai acontecer daqui para frente. E logo em seguida nós vamos mostrar aqui também sobre um recado que o ministro Gilmar Mendes mandou diretamente para o Braga Neto. Dá um like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para ver outras matérias como essa. Nós vamos trazer aqui ainda essa semana. Olha só o que temos para mostrar e voltamos em seguida. Com João Victor Teófilo. João, qual é a notícia, João? Pitoli, eu queria trazer essa informação a respeito do ex-presidente Jair Bolsonaro, que recebeu em sua casa em Brasília o conselheiro sênior para assuntos do hemisfério ocidental do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Ricardo Pita. O encontro foi realizado na segunda-feira. No mesmo dia, esteve com Flávio Bolsonaro no Senado. O Departamento de Estado dos Estados Unidos equivale ao Itamaraty no Brasil. Em uma publicação no X, antigo Twitter, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro disse que na conversa Bolsonaro, abre aspas, destacou as ameaças urgentes à democracia brasileira e aos interesses dos Estados Unidos na região. Pita manifestou apoio ao presidente Bolsonaro e prometeu levar sua mensagem de volta para Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. Fecha aspas. Na terça-feira, ontem, Bolsonaro comentou sobre o encontro em uma entrevista à revista Oeste. Ele disse o seguinte, abre aspas, o que eu posso falar é que eu estive com ele, quase 2 horas de conversa. Eu, meu filho Flávio e mais algumas pessoas. Uma conversa bastante reservada a um interesse americano no Brasil. Fecha aspas. Pita faz parte da comitiva dos Estados Unidos chefiada pelo coordenador interino de sanções do governo dos Estados Unidos, David Gamble, que desembarcou em Brasília na última segunda-feira e, segundo a Embaixada dos Estados Unidos, deve cumprir uma agenda voltada ao combate ao crime organizado. Ele terá reuniões bilaterais e deve discutir os programas de sanções dos Estados Unidos voltadas ao combate do terrorismo e do tráfico de drogas. Não foi especificado, porém, quem participará desses encontros. Extraoficialmente, segundo o Poder 360, ele pode se encontrar com aliados de Bolsonaro e abordar a atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O representante do governo de Donald Trump ainda pode se encontrar com o próprio Bolsonaro mais uma vez. Pitoli. Silvio, você é personagem dessa entrevista, personagem importante na condição de entrevistador, e fez essa pergunta para o presidente ontem com relação a esse encontro, né, Silvio? Sim, Pitoli, e ainda eu fiz com algum cuidado ainda, dizendo, olha, presidente, aquilo que o senhor pode falar, porque evidentemente é uma conversa reservada. Ele não pode abrir tudo o que foi tratado ali ao longo de 2 horas, porque são assuntos internos do governo americano, da Casa Branca, de autoridades dos Estados Unidos. Mas é evidente, pelo que sabemos, por meio de fontes, ou até alguns pronunciamentos, que fala-se em sanção, algum tipo de sanção, e a figura do ministro Alexandre de Moraes sempre aparece nessas conversas, por conta da preservação da democracia. O presidente falou que havia uma preocupação, há uma preocupação com o Brasil avançando a galope em direção a uma Venezuela. Isso do ponto de vista de preservação de liberdades individuais, de perseguição política a opositores, e eu creio também que, agora sou eu que estou falando, o presidente não disse isso, mas creio que em algum momento os Estados Unidos também estejam avançando em relação a apurar o que aconteceu com o Felipe Martins. Nós não podemos perder de tela a questão do Felipe Martins, que foi preso,
foi colocado, inclusive, alguns dias numa espécie solitária, depois ele permanece agora com uma tornozeleira eletrônica por uma viagem que não fez, que sequer seria crime se tivesse feito, mas inverteu o ônus da prova e nos Estados Unidos, a advogada, a doutora Ana Bárbara, por exemplo, que o defende lá, já fala abertamente que se trata de uma fraude que teria acontecido para inserir o nome do Felipe Martins. E aí nós estamos falando da imigração nos Estados Unidos. É coisa séria, não é qualquer país de quinta por aí, não. Nós estamos falando de alguém que fraudou determinado mecanismo no americano. Isso é muito grave. E se tiver a digital de um brasileiro, se tiver o mando de alguém no Brasil, aí nós temos uma crise diplomática grave. Olavo, a visita destes dois agentes do governo americano reforçam a esperança que temos de que venha algo de fato a partir do governo Trump que possa devolver o Brasil a uma condição de normalidade, digamos assim, Olavo? Silvio fez uma abordagem bastante interessante e do aspecto político que traz realmente uma esperança. A Metrópolis diz que Moraes foi pauta da conversa de Bolsonaro, o canal Metrópolis, mas eu vou para o outro lado. Gumbel esteve com representantes da área de segurança no Brasil. Pasme, amigo ouvinte, o representante do governo americano disse, olha, podemos enquadrar o crime organizado brasileiro, seus dois grandes representantes, o PCC e o Comando Vermelho, o CV, como terroristas. O governo brasileiro diz assim, não podemos porque falta nesses segmentos, nesses representantes do crime organizado, um viés, uma determinante ideológica. Na política e na vida, basicamente, caminhamos ligando pontos, né? O portal Antagonista diz que na eleição de 22, 4 em cada 5 presidiários votaram em Lula. Tem viés ideológico, amigo ouvinte? Enfim, o Brasil poderia ser beneficiado com a qualificação do crime organizado como grupo terrorista, que é grupo terrorista, constrói barricada em comunidade, ataca, enfim, com prisões diferenciadas, com ações políticas duras e diferenciadas, mas não. Tentaram colocar essa na gente que não tem viés ideológico. Eu vou seguir, Burgo, contigo, tratando dessa questão das organizações criminosas, e aí eu volto com o Olavo, Silvio e contigo também para falar sobre ainda o presidente Bolsonaro, mas já que Olavo e Silvio tocaram nessa questão, é importante também te ouvir, Burgo. Qual recado o governo brasileiro manda para os Estados Unidos ao não reconhecer PCC e CV, o Comando Vermelho, como organizações terroristas, Burgo? Então, é um fato interessante porque a organização criminosa, né, que acabou sendo considerada terrorista pela Casa Branca, Trem do Araguá, né, venezuelana, ela tem ligação com o PCC, tá? E o governo americano considerou como organização terrorista. E aí o PCC e o Comando Vermelho, o PCC é uma das maiores organizações criminosas do mundo, né, e tem tentáculos em todos os lugares e maior até do que essa organização venezuelana, que inclusive tem alguns presos lá no Cecote, né, em São Salvador. E quando o Gama vem para cá, Pito, olha, isso aí me chamou a atenção, porque é o tipo de questão que eles fazem que eles já sabiam a resposta. É óbvio que o governo Lula que usa o CPX, né, o boné do CPX, sobe lá no complexo, enfim, sem escolta adequada, Dino na maré, a mulher do tio Patinhas e tal. Então, era óbvio, todos nós sabíamos que o governo Lula não iria considerar o Comando Vermelho e o PCC como entidades terroristas, e o Gambos e o Pita já sabiam, eles já sabiam disso, tá? Não era novidade para ninguém. Agora, quando eles vêm para cá e isso fica formalizado, documentado, tá? Será que não era essa realmente a resposta que o governo norte-americano precisava? Tá? Porque eu acho uma coisa
é uma situação que todos nós esperávamos. Quem duvidava que o governo Lula ia falar assim, não, eles são terroristas e pode caracterizar nesse sentido. Acho, sabe, uma coisa muito... Era previsível que isso aí iria acontecer. Agora, voltando à questão do presidente Bolsonaro, Olavo, entendo que é uma visita importante. Pela primeira vez entendo que, de fato, há essa aproximação do governo americano em território brasileiro para tentar entender de fato o que está acontecendo aqui, num momento importante onde temos a caminhada hoje à tarde, partindo da Torre de TV logo mais às 4 horas. Enfim, entendo um momento vital, porque além disso nós temos além da Bolsonaro réu, né, e todos os outros réus, né, nessa tentativa de golpe, como eles colocam, vejo que de fato é a primeira vez que o governo americano se coloca à disposição para ouvir o que de fato está acontecendo. Se esteve com o presidente Bolsonaro, se esteve com Flávio Bolsonaro na condição de senador, presidente da Comissão de Segurança Pública do Senado, enfim, entendo também que é um avanço importante nesse sentido para que os americanos entendam o tamanho da perseguição enfrentada pelo presidente. Amigo Pitoli, não vivemos numa normalidade. Não é impossível dizer que o Brasil vive numa normalidade democrática. Não vivemos. Ontem houve um indiciamento por, vamos chamar assim, entre aspas, crime de fake news, né? Primeiro, não houve disseminação de notícia falsa e, mesmo que houvesse, não é crime. Como é que pode haver um indiciamento por um tipo penal, amigo Borgo, que não existe? Isso não é normal. Hoje, nós estamos aí na época da comemoração do final da Segunda Guerra, e onde está o nosso presidente? Ele está, como já foi colocado, ele está enaltecendo os pracinhas brasileiros que lutaram, aqueles que morreram na Itália, ali no monumento no Rio de Janeiro? Não! Não! Está na Rússia junto com Maduro e outros ditadores. Nós não vivemos uma normalidade. Isso não é normal. A atenção do governo norte-americano com o envio desses representantes para o Brasil, para nós que entendemos não haver uma normalidade democrática, é um marco. É a materialização, o início da materialização de uma esperança de medidas efetivas de retaliação contra o governo que diz defender a democracia, um establishment diz defender a democracia, mas que não está nem aí para ela. Silvio, e também entendo que é uma oportunidade do presidente Bolsonaro mostrar o tamanho da perseguição, por exemplo, se mostrar o vídeo da oficial de justiça entrando no hospital, aí o parecer do Conselho Federal de Medicina, ou seja, elementos de sobra para evidenciar a perseguição sofrida pelo presidente Bolsonaro, né? Exatamente, uma perseguição a opositores de um regime político, porque hoje nós temos um consórcio de poder no país. Eu tenho usado esse termo, nós temos um consórcio. O Supremo Tribunal Federal é sócio do Executivo no governo brasileiro e adota medidas arbitrárias de perseguição a quem se opõe. O presidente Jair Bolsonaro, maior líder da oposição no país, acho que as eleições do ano passado, as eleições municipais, deixaram isso ainda mais claro. Por onde o presidente Bolsonaro passou, ele elegeu prefeitos, elegeu vereadores, inclusive de outros partidos, e o presidente Lula não, segue encastelado, só fala para uma plateia com crachá, controlada, filtrada. Então, está muito claro que nós temos um presidente que foi reabilitado politicamente pelo Supremo Tribunal Federal, está no poder e governa em sociedade. E janta com esses ministros do Supremo Tribunal Federal numa perfeita confusão do artigo 2º da Constituição, que fala em poderes independentes, harmônicos, porém independentes. E isso, quando um governo como o governo dos Estados Unidos começa a perceber que há um avanço num país com dimensões continentais como o Brasil, num país que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, um país que tem fronteiras importantes, que tem uma costa muito importante, e há um avanço desse grupo em direção à esquerda, inclusive, bom, eu acho que aí os Estados Unidos começam a ficar preocupados.
se me permite, Pitoli, em uma linha aqui, vocês falavam sobre a questão do terrorismo envolvendo facções criminosas. Hoje, o PCC, que nasceu no estado de São Paulo, mas está presente em quase todos os estados brasileiros, em quase todas as unidades da federação, o PCC tem um esquema de multinacional do crime, um esquema de máfia. É considerado por vários investigadores, inclusive nos Estados Unidos, eles consideram o PCC já um esquema mafioso, porque tem um esquema internacional de lavagem de dinheiro muito grande. O Brasil não é país produtor de cocaína. O Brasil é um corredor de cocaína. Portanto, o PCC lucra com isso, já que o narcotráfico é a principal atividade, mas já são muitas outras. Então, há uma preocupação, por exemplo, do departamento americano nisso, nesse aspecto, na lavagem de dinheiro. Isso, ao enquadrar como terrorismo, você consegue endurecer a legislação para estrangular financeiramente facções criminosas. Follow the money é a única forma de você estrangular a atuação do crime organizado. Não adianta só combater, e aí é claro que é um bom combate o que a polícia faz, por exemplo, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas não adianta, você precisa perseguir o dinheiro, e aí, claro, a atuação do governo americano é crucial. Borgo, e também vale ressaltar na vida desses dois agentes do governo americano, do Peter e também do Gamble, a importância de Eduardo Bolsonaro, né, estar nos Estados Unidos intermediando e conversando e ali tentando, né, mostrar o que de fato também acontece por aqui, até com relação às organizações criminosas e terroristas. Borgo. Essa tentativa dessa parte da imprensa comprada com dinheiro público, né, de descredibilizar o trabalho que o Eduardo Bolsonaro tem feito nos Estados Unidos, ficou até cômica, é uma situação para dar risada, né? Porque achar que o Gamble veio para cá junto com o Pita, junto com essas autoridades, nesse momento, com o trabalho que o Eduardo Bolsonaro tem feito nos Estados Unidos, de alertar as autoridades, de alertar o mundo da ditadura no Brasil, e achar que eles vieram aqui só para aplicar sanções e conversar sobre segurança, desculpa, mas é ser cômico. Nós sabemos muito bem o que está em jogo, o que está acontecendo, e não à toa, né, que o Ricardo Pita se encontrou com o presidente Bolsonaro ontem. Nós temos noção de tudo que está acontecendo e dos interesses, né? Os interesses dos Estados Unidos no Brasil são muito maiores. Não é só porque o povo está sofrendo, não. Eles têm os interesses deles e os interesses dos americanos têm estado ligados diretamente com os interesses do Brasil, que está sendo dominado pela China, tá? Então, nesse sentido, o trabalho que o Eduardo tem feito no exterior é fundamental, sensacional, e o próprio professor Olavo de Carvalho dizia, né, que você não combate uma ditadura de dentro. É o que ele está fazendo e ajudando o Brasil nesse sentido. E olha só, o jornalista Alexandre Garcia, que está ali na Espanha, vai trazer um recado direto ao povo brasileiro sobre um recado que Gilmar Mendes mandou para o Braga Neto, general Braga Neto. Ele quer prender o general, isso para mandar um aviso para Jair Bolsonaro e para os outros da direita também. Preste atenção nesse desenrolar dessa situação. Antes mesmo de terminar o julgamento, eles querem prender já o Braga Neto. Como que vai ser isso? Olha só o que Alexandre Garcia, o jornalista, vai trazer para nós aqui. Voltamos em seguida. No Supremo, na primeira turma, tem mais... Agora são 21 réus. Tem mais 7 réus. Foi aceita a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra 4 oficiais superiores do Exército, um subtenente do Exército, um agente da Polícia Federal e o presidente do Voto Legal. Tentativa de abolição violenta do Estado de Direito, tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio público. É bom lembrar do que disse o ministro Fux, que caminho do crime não é crime. É crime a consumação do crime, né? Ou quando a consumação foi mesmo interrompida. Mas pensar num crime, planejar um crime, mas não executá-lo, nem começar a execução, isso não é crime, né? Mas, enfim, decidiram assim. Então, como eu disse, um total de 21 réus.
Eu não sei o que cada um fez aí, por exemplo, tentativa de golpe de Estado, como ele tentou. Dano qualificado, é preciso saber exatamente o que foi que ele danificou, cada um desses 7. Deterioração do patrimônio público, a mesma coisa. Organização criminosa armada, né? Quais foram as armas que foram usadas? Se fuzis ou canhões, né? Mas, enfim. Abolição violenta do Estado de Direito, tentativa de. Né? Qual foi essa tentativa? Como foi? Né? Ou foi apenas uma troca de informações a respeito desse assunto? Agora, não tem um tribunal acima do Supremo para recorrer, para decidir mesmo. Né? A intenção do Supremo é essa, já expressa por declarações. Né? Agora mesmo, na Espanha, eu estou nesse momento no aeroporto de Malpensa, em Milão. Na Espanha, o ministro Gilmar Mendes disse que, por exemplo, citou o general Braga Neto, que está preso, que ele, como ministro, várias vezes procurou informações no Tribunal Superior Eleitoral sob a justificativa de entender o sistema de apuração, mas que isso integrava plano que questiona o resultado das eleições. Plano para questionar o resultado das eleições. O ministro Gilmar Mendes vai julgar Braga Neto, mas ele já está julgando agora, antecipando o julgamento. Está dando opinião. E se questionar o resultado de eleição é crime, deveriam estar presos ou condenados Leonel Brizola, quando mostrou o Proconsulte, Requião, Roberto Requião, quando defendeu o comprovante do voto, o próprio Lula, que disse várias vezes que há municípios no Brasil que têm mais eleitores que população e que é fácil fraudar. Bom, falando em Lula, ele embarcou para Moscou. Vai comemorar a vitória soviética contra os alemães em 9 de maio. Por causa do fuso horário, o 8 de maio, que a gente comemora no mundo ocidental, os russos comemoram dia 9. Vitória do exército soviético. Não é sequer do exército russo, do exército soviético. Vai comemorar com Putin, vai ter uma reunião segundo o Poder 360 com o Maduro. Interessante isso, né? Enquanto no Brasil tornam-se réus pessoas por tentativa de um golpe que não houve, o presidente do Brasil se reúne em Moscou com o Maduro, que recentemente deu um golpe. Todo mundo sabe que ele perdeu a eleição, mas ele continuou presidente. Ironia da história, né? Agora, gente, e o Brasil não vai comemorar o 8 de maio? Porque 478 corpos de soldados brasileiros repousam lá no monumento aos mortos da Segunda Guerra, no aterro do Flamengo. O presidente podia ir lá, fazer na manhã de 8 de maio uma grande comemoração, porque não foram só esses que morreram. Ainda tem mais um no cemitério de Pistoia, cujo corpo foi encontrado depois, os restos encontrados depois. Tem milhares de soldados da borracha que morreram, geralmente nordestinos, no Acre, um grande esforço de guerra, né, fornecendo borracha para os aliados, mais alguns milhares de brasileiros que morreram no afundamento de navios na costa brasileira e fora da costa brasileira, mais os aviadores brasileiros que morreram nos céus da Itália, né, do primeiro grupo de caça. Então é muita gente. A nossa contribuição é muito importante, isso sem contar do trampolim da vitória. A conquista do norte da África começou no Rio Grande do Norte. Então nós temos
o que comemorar no dia 8 de maio. Procurei, não vi nenhuma ida do presidente Lula, né, nem da presidente Dilma, em todos esses anos de governo do PT, ao monumento no Aterro do Flamengo, onde há uma chama eterna de reconhecimento, de agradecimento nessa luta pela democracia. Aliás, no dia 27 de abril, aqui em Milão, houve uma reunião exatamente para ponderar isso. Os feitos da Força Expedicionária Brasileira, do primeiro grupo de caça da Força Aérea Brasileira, na Península Italiana, derrotando o fascismo, o nazismo, uma ditadura, né, para voltar para o Brasil e estabelecer uma ditadura com a queda de Vargas. E a gente pôs isso na atualidade, né, os problemas da democracia no Brasil. Né. Graças à competente coordenação do deputado General Girão, mas, sobretudo, está aí uma foto com ela, num restaurante em Brescia, hoje, a goiana Sônia Rodrigues Martins, que está na Itália há 31 anos, já constituiu família por aqui, mas continua preocupada com as questões brasileiras. Ela fez um grande trabalho de reunião de uma pleia de pessoas que estão preocupadas com o Brasil e quiseram homenagear a Força Expedicionária Brasileira. Bom, minha gente, por fim, eu disse outro dia, calculei, né, na nossa última conversa, estão querendo aumentar o número de deputados, eu disse, puxa, aumentar de 513 para 525. Não, eu me enganei. O relator, deputado Damião Feliciano, do União Brasil da Paraíba, agora divulgou hoje o relatório dele, aumentar para 531. É só uma mudança de algarismos, né? De 513 para 531. Aumenta em 18 deputados. E diz ele que não vai significar nenhum aumento de custos no orçamento para o pagador de impostos que sustenta o Poder Legislativo. Eu não sei como vai caber mais 18 lugares, né? Como eu mostrei para vocês, lá no tempo da construção, eu acho que eram 326, uma coisa assim, né? Agora, depois, 326 em 1960, né? E agora já está indo para 513 e indo para 531. É para se adaptar à população brasileira, porque o número de deputados tem que ser proporcional à população, com um mínimo de 8 por estado e um máximo de 70. Eu estava imaginando o dia que igualar todo mundo, todos os estados vão ter 70. Imaginem só. Pois é, e esse enviado aí dos Estados Unidos, né, enviado de Donald Trump, que está no Brasil, veio aqui para poder saber o que está acontecendo realmente. Nós tivemos há um tempo atrás, né, alguns enviados ali da OEA, né, uns emissários ali da OEA, que vieram aqui, mas conversaram também com ministros do Supremo, conversaram com o Lula, conversaram com alguns da direita também. E aí naquela época, né, alguns pensavam que não, que agora sim, agora vai, porque eles estão defendendo a democracia do povo brasileiro. Só que ali foi um convite da esquerda para que colocasse um pano quente na situação. E agora não, agora quem mandou esse enviado, esse emissário ali dos Estados Unidos foi justamente o governo de Donald Trump. E para calar a boca de muitos esquerdistas, inclusive jornalistas que falaram que isso tudo era um conto da carochinha, era patotinhas, mas não, ele está aqui e realmente, pessoal, as coisas começam a andar e ainda este ano nós vamos ter novidades na política vinda dos Estados Unidos em relação ao povo brasileiro. Agora, o Gilmar Mendes deixar claro que vai prender o Braga Neto, isso é realmente um absurdo. Antigamente os juízes antigamente, eles não falavam sobre processo, sobre julgamento fora dos autos. Eles não se manifestavam fora dos autos. Isso é, no mínimo, antiético, para não falar outras coisas.
Agora, hoje em dia, os ministros Barroso, Moraes, Gilmar Mendes, eles comentam sobre os julgamentos, sobre os autos, sobre os réus, sobre os acusadores, no dia a dia, dão entrevista, fazem palestra e falam sobre o que está acontecendo. Isso é um absurdo. Quando que um juiz pode tratar do assunto que ele está julgando fora dos autos? Isso não pode acontecer nunca. Para você ver como que o Brasil está de cabeça para baixo, né? É como a gente fala, daqui a pouco as coisas estão tão bagunçadas que daqui a pouco a gente vai ver, vai andar na rua e vai ver o poste fazendo xixi no cachorro, né? Porque as coisas estão ao contrário, estão invertidas nesse país. Porque isso não era para acontecer. Inclusive hoje está tendo ali em Brasília uma manifestação em prol da anistia, né? Uma caminhada que vai acontecer ali em Brasília, junto com vários deputados, senadores de direita, inclusive com a presença de Jair Bolsonaro. Ele já saiu do hospital, já ficou em casa por 1-2 dias e agora vai participar ali, pelo menos presente, né? Não sabemos se ele vai discutir, vai discursar ali, mas tudo que leva a crer é o seguinte, pessoal. A direita está pronta para poder voltar ao poder no próximo ano e conta com a ajuda dos Estados Unidos, porque não faz sentido nenhum para os Estados Unidos fazer negócio e parceria com um governo que seja comunista, esquerdista. Então, por isso que eles vão tentar de tudo para que a direita possa voltar no Brasil. Eu quero que você coloque aqui nos comentários sobre essa visita do emissário dos Estados Unidos. Será que isso vai dar bom? Será que isso vai acabar em pizza? O que você acha? Coloque aqui. E sobre 2026? A proposta ali, né, e a primeira opção da direita é mesmo Jair Bolsonaro ou já temos que pensar num outro nome, Michele Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro? O que você acha? Coloque aqui nos comentários, porque a sua opinião é a mais importante. E também dá um like nesse vídeo, muitas pessoas passam por aqui, não deixa o like, dá o like, pessoal, porque aí você nos ajuda a chegar a mais pessoas e se inscreva também no canal, porque aí você vai ficar bem informado. Vamos ficando por aqui e até a próxima.